episódio que vai ser diferente aí de vários outros episódios, eu acho, no sentido que ele vai ter uma sessão meio nostalgia aqui. Talvez o Vinição, que está aqui com a gente hoje, beleza, Vinição? Tudo bom, pessoal? Beleza? Talvez o Vinição vai começar até a chorar aqui um pouco mais, porque o Vinição é mais mais emotivo. Lembrar da história do William Bonner. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é o estagiário número 1 da DTI, né? Assim, o primeiro estagiário que a gente contratou, a primeira pessoa que a gente entrevistou na primeira salinha que a gente alugou. E é um cara, assim, sensacional. Ele participou da DTI durante alguns anos. Depois ele seguiu uma outra trajetória. Então, eu falei que é diferente porque tem um lado que nós vamos dar uma lembrada nessas histórias aí, que não tem jeito a gente não falar um pouco disso e ver as experiências dele, que eu estou aqui fazendo mistério com o nome, né? E depois também ele teve uma trajetória muito interessante e hoje ele está nos Estados Unidos e fazendo MBA. Ele é um Itaú Fellow, ele vai explicar o que é isso. Ele está participando de um programa nos Estados Unidos e está, inclusive, fazendo estágio na Amazon. Então, é legal para contar sobre a cultura que ele está observando lá. Mas sem mais delongas, estou falando aqui com o Marcos Coelho. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Schuster, Vinição? Cara, eu gostei da introdução sobre nostalgia aí. Acho que ele tem muita história boa e é muito legal. Estou muito feliz de participar aqui. Uma honra ter acompanhado a DTI de perto. Tenho muitos amigos que estão na DTI ainda e super feliz com o convite. Então, eu tô rindo aqui, gente. Eu não vou conseguir deixar de falar, porque o Marcos, né, que eu vou chamar de Marcos aqui, mas uma vez, pelo menos, eu tenho que chamar de Tumirim, que ele é da cidade de Tumirim, a gente só chama ele de Tumirim, mas vou fazer uma força aqui para chamá-lo de Marcos. Ô, Marcos, como é que foi você, como eu estava dizendo aqui, eu queria que você contasse a história da sua perspectiva, né, cara? Você foi o primeiro estagiário, né, que a gente entrevistou. Eu acho que você foi o primeiro, né? Depois teve a Fernandinha e o Ferreira. E o Ferreira, né? Ali que foi na sequência. A Fernandinha está lá com a gente, né, até hoje. Como é que foi essa história aí, cara? Cara, pois é, eu lembro de muita coisa legal. Acho que desde esse primeiro dia da entrevista, eu lembro que eu fiquei meio frustrado, assim. Eu cheguei na DTI, era uma salinha, não tinha placa, não tinha nome da empresa. Eu tive dificuldade de saber que se eu estava entrando no lugar certo. E eu cheguei e tava o Schuster lá. Eu lembro que eu chamava ele de Marcelo. O pessoal ficava me zoando assim, o Marcelo. Todo mundo chamava ele de Schuster. E cara, foi uma entrevista totalmente diferente, assim. Eu lembro que uma coisa que eu lembro é que eu fiquei super à vontade na entrevista. Totalmente não convencional a entrevista. E aí eu tinha umas coisas, sei lá, eu tava, acho que fazendo um estágio no laboratório de pesquisa de computação evolucionária, mexendo com algoritmo genético. E aí o Schuster começou a viajar nessa ideia aí, nessas perguntas desse tipo. E eu fiquei pensando, cara, esse cara... Esqueceu que era entrevista, começou a conversar. Esse cara nem tá me testando mais. Ele tá batendo papo, tá curioso aqui. E aí foi super descontraído. Acho que tem uns episódios, alguns momentos legais de entrevista. Não sei se você lembra, quando você perguntou meu ídolo, Schuster, e eu respondi que era São Marcos do Palmeiras. E eu falei, São Marcos. E acho que você ficou meio preocupado. Você falou, putz, cara mega religioso. E aí eu expliquei que era do Palmeiras, mas depois eu descobri que eu sou religioso mesmo, mas o ídolo que eu tava falando não era o santo. Era outro santo, né? É outro santo. Mas só isso. E, cara, foi incrível. Eu lembro, eram 5 pessoas no DTI, e aí eu fui dessa primeira turma de estagiários, eu, o Ferreira e a Fernandinha. E foi assim, o zero do zero da minha carreira, tinha zero experiência no mercado de trabalho, e foi muito legal conversar com vocês. Não, eu lembro que esse negócio é engraçado, né? Porque a gente realmente... A gente tinha uma salinha, né, cara? E a gente foi perdendo, a gente sempre foi... A gente fica brigando, a gente é muito tosco, né? Então a gente foi... Quem conhece a gente hoje em dia nem entende isso, né? Assim, as coisas foram... Igual talvez o que a gente acredita, né, cara? De sendo evolutivo, né? A gente começou realmente com uma sala, né? E, poxa, no começo não tinha nem jeito de ter mais que isso, mas a gente também... Famoso edifício Azteca, né? Do edifício Azteca. Não, a gente super povoava aquela sala, né, Vinícius? Né? Dividia umas mesas. Tinha quase que a pessoa ficava quase no banheiro, né? Mas isso eu lembro uma vez
vocês me deram uma missão para instalar um porta-guardanapo, um porta-papel higiênico, não sei, no escritório, e eu não consegui. Eu falei na primeira missão, fiquei meio frustrado. Então os caras vão começar a achar que eu sou ruim de serviço agora, que eu não consegui nem instalar esse negócio. Mas eu acho curioso, porque da mesma forma que você ficou aí achando, você ficou com a impressão assim, né? Será que tem uma empresa? Na época a gente tinha dúvida até assim, será que nós vamos conseguir atrair esses estagiários bons para cá, né, cara? E aí, numa leva só, nós trouxemos aí três fodões, né, cara? Foi muito... 3 medalhões, né? Foi muito bom pra gente, né, cara? Né? 3 de alto nível, né? Assim, porque realmente a gente vinha de uma cultura anterior, né? Eu vinha da Atam, onde a gente fazia isso, né? E aí a gente ficava sempre pensando, pô, será que isso vai dar certo? E aí... E na sequência ainda nós trouxemos Thiaguinho, nós trouxemos Arinir, né? Nós trouxemos Duarte, Guzmán. Duarte, né? Então a gente trouxe uma turma, nós conseguimos trazer uma turma boa, né? Aí depois fomos para Diamantina também, né? Arranjamos, né, os Sérgio, o Fabrício, né? O pessoal, assim, a gente fica até com medo de citar nomes aqui, esquecer de alguém que está aí na empresa, né? Mas realmente, assim, o que eu queria mais falar aqui é isso. Nesse começo a gente não sentia nem que talvez pudesse atrair essas pessoas, né? E aí, uma coisa que eu acho que fica legal na nossa conversa aqui, Marcos, é o seguinte: você talvez tenha começado a ter contato com agilismo, com cultura diferente lá na DTI, né? Assim, né? Era o começo da sua carreira também. O que você lembra disso e depois, porque o que você pode fazer de paralelo com o que você vê numa empresa igual a Amazon, por exemplo, que é uma empresa, né, de cultura forte também, totalmente obsessiva pelo cliente, né, e coisas desse tipo. Em que você, sei lá, o que te remete isso, hein? Cara, isso é bem interessante, assim, eu atribuo muito do meu, acho que sucesso profissional e do sucesso dos meus projetos a essa cultura que eu peguei na DTI. E foi isso, foi ver o ágil de perto, assim, eu lembro as reuniões diárias, eu lembro eu estimando quanto tempo eu ia demorar para fazer as histórias, eu lembro os feedbacks que eu tomava, tipo, para quebrar os meus problemas e em coisas menores, em buscar feedback mais rápido. E, cara, é até curioso que eu lembro, Schuster, uma vez, provavelmente você não lembra disso, mas a gente foi no Super Nós comer aquele pastel do último dia, depois a gente pode contar essa história. Mas eu perguntei pra você, Schuster, que tipo, eu tava muito intrigado, assim, que tipo, a DTI já tinha contratado um tanto de estagiário naquela altura, já tinham, sei lá, uns 10 estagiários e 5 fundadores. E eu falei, cara, como é que vocês promove essa cultura quando o time está crescendo assim? Porque eu não entendia muito bem, assim, era muito claro que vocês tinham uma cultura muito forte, que vocês traziam da experiência de vocês eram perfeitamente alinhados com a cultura, e eu ficava pensando, como é que vocês passam isso? Porque agora tem mais gente que não era do grupo original do que do grupo original. E depois da minha carreira acho que, não sei se talvez você me respondeu essa pergunta muito inteligentemente na época, mas eu confesso que eu não entendi a resposta, porque não ficou tão claro para mim. Mas, cara, depois da minha carreira eu fui digerindo isso, eu fui percebendo a importância da liderança nisso, a gente pode falar um pouco disso depois. Mas, enfim, em termos de ágil, cara, foi muito legal como conectar os pontos. Assim, comecei na DTI com essa história de ágil, depois fui para a Embraer logo depois da DTI, e a Embraer tem uma cultura muito forte para o Lean, assim, muito inspirado no toyotismo, melhoria contínua. E, assim, e tem vários paralelos, né, assim, ágil com esse Lean Manufacturing, modelo Toyota de produção. E foi legal que, assim, eu já cheguei muito alinhado com os principais conceitos. Muito alinhado com, tipo, cara, melhoria incremental, sem querer fazer grandes transformações de uma vez, feedback rápido, então foi legal. E depois do Itaú, depois da Embraer eu fui para o Itaú, eu acho que eu não contei aqui no começo sobre a minha trajetória, mas a gente vai entregando assim aos pouquinhos. Entrei no Itaú o Itaú com uma pegada muito forte de transformação digital, de implantar o ágil, e de novo eu sinto que ter tido essa experiência no DTI foi muito legal. E é muito curioso, porque tipo, era uma coisa que eu não... Se alguém me perguntasse em qualquer entrevista de emprego, eu nunca ia falar como uma skill que eu tinha. Eu nunca ia citar isso como, putz, cara, eu tenho um mindset ágil, eu tenho tendência de experimentar, de falhar rápido, eu tenho tendência de buscar feedback rápido, e eu não queria falar isso como uma vantagem minha ou como uma habilidade que eu tinha. Mas foi muita diferença para mim em várias decisões que eu tomei. Várias vezes que tinha que tocar um projeto, que sugeria uma abordagem,
esse conceito estava lá na minha cabeça. E é um negócio que totalmente, assim, não era valor meu de fato, assim. Eu lembro no começo, quando eu cheguei na DTI, eu tinha uma abordagem muito waterfall na minha cabeça, cara, planejar é importante, vamos planejar, vamos dar detalhe. Eu tô aqui no meu primeiro emprego, eu preciso mostrar para os caras que eu sei o que eu tô fazendo, com muito detalhe, pensar em todos os aspectos. E a DTI foi desconstruindo isso na minha cabeça. Eu lembro várias interações com o Salles aí, o Salles deletando meu código todo. E, enfim. Então, assim, foi muito legal. E aí depois, cara, eu tô aqui hoje fazendo MBA em Harvard, numa aula com um professor incrível ensinando operação e tecnologia. E aí o cara traz uns cases para mostrar sobre ágil, sobre como que o Google faz ágil, como que a Amazon faz ágil. E aquilo para mim tudo soa tipo nada novidade, tipo tudo que eu aprendi, sei lá, 8 anos atrás na DTI, de um jeito super simples, super fácil, sem nenhum livro, sem nenhum professor, simplesmente absorvendo a cultura, assim. Então, eu acho muito legal como que esse conceito é estável, como que ele tem os paralelos em várias frentes diferentes, vários outros conceitos, e ainda é importante, ainda me ajuda hoje. É interessante isso, né? Eu, às vezes comento isso com alguns clientes, eu falo assim que assim, na DTI, ainda mais pessoas que entram novas, né? Igual você entrou, eu falo assim, é mais fácil a gente tem dificuldade é para o outro lado, né? Para planejar muito. É, esse negócio é engraçado, né? Porque assim, a gente realmente para a gente acaba sendo extremamente natural, né? E não é nem aqui, né? Não tô nem querendo ir para o lado assim. Tá vendo como somos bons por isso, não? Tô querendo dizer o seguinte: a gente é meio que o modelo nosso, né? De como encarar a incerteza, encarar o mundo, né? E assim a gente não consegue nem pensar diferente, né? Isso eu acho muito curioso, principalmente o cara novo. E aí eu fico vendo assim, você saiu desse ambiente e, como você disse, isso certamente deixou uma marca aí na forma como você, né, vê as coisas, mas você foi para ambientes bem diferentes, né, cara? Assim, a Embraer, que ela tem o conceito de Lean, mas até pela natureza do negócio dela, e talvez essa tradição de engenharia, né, cara, aeronáutica e de segurança, etc., é um ambiente mais formal, de mais rigor. E depois o banco, né, cara, que é gigantesco, né, etc. Então, eu queria começando pela Embraer, assim, e até uma percepção sua de quem passou lá, cara, dá para ficar mais ágil lá? Não dá, sabe? O que você... Cara, é muito boa essa pergunta. Assim, eu acho que, de fato, assim, a Embraer foi. E tudo que eu vou falar aqui, é claro, opinião pessoal minha, eu não estou representando, sei lá, quando eu falar do velho Itaú, não estou representando o Itaú, é tudo minha opinião, mas assim, a, a Embraer, antes de entrar na Embraer, eu já imaginava que fosse um negócio mega engessado, sei lá, o ciclo do desenvolvimento do avião dura 6 a 8 anos, sei lá, e como é que você erra rápido para construir um avião? Não tem jeito. E eu acho que o Schuster me alertou sobre isso também, antes de eu ir, na minha despedida da DTI, eu fiquei com muito isso na cabeça. Mas, cara, tem muita oportunidade lá para ser mais ágil, para ser melhor, assim. Inclusive os próprios processos. E uma coisa que eu senti muito na Embraer, senti muito no Itaú, é tipo, o processo, as pessoas estão pegando muito o processo e escrevendo processo na parede, botando métrica de, cara, quantos kaizens você vai fazer por dia, quantas melhorias contínuas você vai fazer, e menos preocupado com, de fato, o resultado. É mais preocupado com A forma, né? a saída do sistema, é tipo um output, do que com um outcome, do que com um resultado. E assim, e aí, isso na Embraer mesmo gerou muita frustração, assim, tipo, muita coisa que acontecia lá era contra os meus princípios, assim, sabe aquele negócio, você não tem visão do todo, você não consegue mudar nada rápido, e de fato, acho que grande parte das coisas é pela natureza da empresa, mas acho que tem muitas outras coisas, principalmente na questão da estrutura organizacional, hierarquia, tomada de decisão, que podia ser muito mais ágil. Porque, claro, fazer um avião é um processo que tem que ter planejamento, uma gestão de risco muito forte. Mas tem muita decisão que você faz, de inovar, por exemplo, eu trabalhava na manufatura, com manufatura digital. As soluções que a gente entregava era software num tablet para um operador ver os modelos 3D do avião numa tela de tablet e poder montar o avião. Estava substituindo o papel por instruções de trabalho 3D no tablet. E, cara, dá para ser totalmente ágil para entregar esse software. Qual que é o risco associado a isso? Ainda mais que tem todos os processos de qualidade. Na parte mesmo da engenharia do avião e tal, o pessoal chega a usar
um modelo de simulação para tentar encurtar esses ciclos, né? Porque isso às vezes é falado em livros, né? Mas é uma experiência que às vezes a gente não tem, né? Às vezes eu fico curioso a respeito disso. Cara, assim, eu não vou tomar cuidado para não falar muito, eu não sou muito especialista nisso. Minha função na Embraer era muito específica dentro da manufatura digital, então assim, eu não tinha tanta visão assim do desenvolvimento integrado do produto todo. Mas sim, tem ferramentas de simulação. Na própria manufatura, a gente tinha ferramenta que simulava o processo produtivo, tinha ferramenta que integrava o design com a produção. Então, o que essa mudança que o cara está fazendo no projeto do avião vai impactar na manufatura? Só que era tudo assim, muito oneroso, muito lento, mudanças muito pequenas, e muitas vezes a gente ia lá, rodava análise, tinha análise, mas a decisão não acompanhava a análise, porque tinha muitas outras coisas envolvidas, o apetite para risco era menor. Então, eu acho que talvez lá, se tivesse, assim, se você conseguisse separar bem as áreas que você consegue ser mais ágil, ou tem menos risco para operar, das áreas mais com maior risco, talvez pudesse ser uma alternativa interessante, mas enfim. É engraçado, né? Sabe que eu tinha vontade até de me aprofundar um pouco nisso. Eu já li em mais de algum livro, o pessoal cita um case acho que tem uma empresa de avião que chama Saab, não tem? Tem. Sueca, né? Que Isso faz o grip. faz o Né? gripping. Isso. E eles têm um negócio lá de fazer o avião de forma mais ágil, sabe? E tem um case aí, parece que deles, de terem feito o avião de menor custo, mas é só um. E aí, então aí você foi para o Itaú, e aí no Itaú, digamos assim, na Embraer você entrou não para poder, né, fazer o agilismo ou nada, você entrou na Embraer numa posição ali, na manufatura digital. Perfeito. Já no Itaú, você já foi parte de uma turma ali que tem essa missão de, sei lá, modernizar, não é isso? De trazer o Exato. disco e essa modernizar. Conta um pouquinho sobre isso. É um desafio só tecnológico, é cultural também? Que tipo de desafio, né, que você tem lá? Cara, isso assim, foi uma experiência bem legal. Eu lembro que foi muito difícil eu decidir sair da Embraer. Eu estava fazendo mestrado no ITA, tive que abandonar o mestrado, abandonar a Embraer. Foi tipo, super difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida, olhando para trás, assim. O Itaú me contratou com essa missão mesmo, eu e uma turma de fellows, a gente era uma turma de 17 fellows, que a gente já tinha experiência no mercado de trabalho, e era para a gente ajudar na transformação digital do banco. Então era um trabalho totalmente assim, a gente sentia que a gente estava empoderado pela alta liderança, e então já tinha esse mandato de transformação. A gente não ficava com medo de propor coisas, com medo de questionar. Pelo contrário, nosso papel era propor e questionar. E aí, cara, foi uma jornada assim muito legal. Foi 3 anos que eu vivi, eu fiquei no Itaú 3 anos e meio antes do MBA, e diria que foi assim 3 anos e meio de lua de mel, assim. Eu tava falando, cara, eu tô muito, sabe, um ciclo virtuoso aqui nesse lugar. Tudo tá dando certo, eu tô feliz. E é curioso porque tipo, o Itaú não é um lugar legal para você. Eu acho que o Itaú não é um lugar fácil de construir as coisas. Eu sempre gostei muito de construir coisa, eu gostava muito de desenvolver software. E, cara, o Itaú é difícil demais, assim. Eu cheguei lá e era muito difícil você implantar suas ideias. Só que, por outro lado, o Itaú é um prato cheio para você transformar. Então, assim, você vê aquela empresa gigante correndo para um lado, com uma cultura bem forte, muito diferente do que algumas coisas que eu acreditava, e você tem esse mandato de ajudar nessa mudança. Então, desde que eu cheguei, eu sempre procurei mexer com projetos digitais. Meu primeiro projeto foi com People Analytics, a gente usando Data Science para melhorar, para ajudar nas decisões do RH. E, cara, foi muito assim, um desafio muito político mesmo, de pessoas, de explicar a importância, fazer junto, tentar. Quando a gente chegou nesse programa, a gente tinha um estigma assim, chegaram os fellows, meio que umas entidades externas, com algumas regalias, que estão vindo aqui questionar nosso trabalho. E aí acho que teve um desafio muito grande, assim, de como que você conquista a confiança das pessoas, como que você mostra que você está querendo ajudar e tal. E uma coisa que funcionou muito bem para mim foi, eu acho que eu consegui traduzir bem que tudo que eu estava propondo não era minha agenda, era uma agenda do banco, era uma agenda do cliente, era uma agenda positiva. E isso estava muito alinhado com a mudança que o banco estava fazendo em cima na alta liderança. Então, eu acho que foi
foi assim, uma jornada incrível. Assim, eu via as coisas, eu via as áreas mudando lentamente, eu via pequenas pessoas mudando o jeito de trabalhar. Mas, ô Marcos, desculpa, só para entender uma coisa, ou seja, digamos assim, o Itaú é muito grande, deve ter 1 milhão de coisas que ele faz, mas eu falo assim, nessa mudança aí, digamos, cultural e também organizacional e tecnológica, sei lá, tem empresa que cria um lab, né, etc. Você está falando que ali eles pegaram caras bem selecionados e já colocaram dentro da própria estrutura do banco para ficar provocando a estrutura, é isso? A Sim, ideia é perfeito. essa, você entra na estrutura que existe, mas você meio que entra, igual você disse, com um mandato ali para fazer certas provocações e fazendo a mudança acontecer? Perfeito. E, cara, essa pergunta é ótima, porque teve muito debate enquanto a gente estava no programa, e muitos fellows, inclusive, questionando o fato da gente não estar numa estrutura separada. Muita gente falava, eu queria trabalhar no Cubo, com um time ágil, separado do Itaú, numa plataforma na AWS, é, porque as pessoas sentiam que elas iam conseguir construir mais nesse sentido. Mas aí que estava para mim esse dilema entre construir e transformar. Se o objetivo fosse contratar esses 17 caras para construir coisas, eles botariam a gente lá separado, num lab para inovar, e acho que seria uma estratégia boa. Só que para isso, você pode contratar a DTI para fazer para você pode contratar uma consultoria. Então, o objetivo não era esse, o objetivo é transformar. Então, como que você incute essas pessoas, e a minha turma especialmente, não era uma turma mega digital, assim, todo mundo veio de startup e de tecnologia. Era uma galera meio termo, meio do caminho, assim, tipo o meu caso, que eu era de uma empresa grande, vinha da Embraer, então, tipo, eu tinha assim, eu conseguia transitar bem ali numa empresa grande, Entendi. conseguia seguir processo, mas eu tinha os valores que eu podia trazer aos pouquinhos, e sempre foi muito doloroso, assim, o jeito isso não foi nenhuma recomendação, mas do jeito que eu sempre fiz, que eu sempre gostei de fazer, era tipo, às vezes eu senti que o jeito que eu mais transformava era com um exemplo ali no meu time, pequenininho, sem querer fazer um PowerPoint gigante que ia mudar a estratégia do banco, não, era tipo, cara, como que eu começo aqui pequeno no meu time? Aí eu fiz, por exemplo, criei uns mandamentos do meu time que eram meio que, tinha os valores do Itaú, mas eu criei uns outros mandamentos do meu time com coisas que eu acreditava que era importante que o meu time fizesse, que era meio, não conversava necessariamente com os valores que o Itaú tinha, e eu combinei com o meu time de avaliar ele segundo aqueles valores. E foi uma coisa, talvez, um pouco de ousadia que eu tive na época, mas que eu acho que foi super positivo, assim, para começar a dar esses exemplos, a influenciar para os lados. Então, acho que tem muito esse trabalho também pequeno, assim, de essas 17 pessoas ali dentro, aos pouquinhos, dando exemplo, provocando e transformando. Então, tem a ver com o que você falou mais cedo de liderança, né? Quando você conversou sobre. Imagina, né? Como fazer uma instituição do tamanho do Itaú ter uma certa cultura, com tanta gente. Perfeito. É mais complicado que o problema que eu tinha lá na DTI. Você usou também um pouco da estratégia mineirinha aí, né? Tipo, ir pelas beiradas, né? Exato. Cara, mas e isso é muito verdade, sim. Eu acho que era muito uma questão, por exemplo, um desafio muito grande que a gente sempre teve no Itaú era o uso de cloud pública. Porque, imagina, o Itaú tem dados de cliente super sigilosos e o Itaú morre de medo de, claro, assim, esse dado não pode vazar de jeito nenhum. Então, como que a gente vai ter um projeto rodando na AWS, por exemplo? Ou na Google, na GCP, na cloud da Google? E eu poderia, tipo, a gente tinha uma frente lá, cara, vamos convencer segurança da informação de que eles deveriam parar de usar cloud privada e deixar a gente brincar na cloud pública. Só que na minha cabeça era muito assim, cara, isso é uma das milhões de decisões que o banco está tomando todo dia. E talvez botar minha energia para influenciar nessa decisão não seria o melhor uso da minha energia. Será que, tipo, essa mudança é lenta, mas como que a gente coloca pequenos elementos de, tipo, cara, o que é importante? Onde estão os riscos? Quais são os benefícios? Quais são os valores, o mindset que a gente tem que ter e o conjunto de tudo isso vai levar a própria liderança ou as próprias áreas a recomendar medidas diferentes. Então, talvez mudar para a cloud pública, talvez pensar mais no longo prazo, talvez deixar um pouco de dinheiro na mesa num projeto que está dando lucro, mas que talvez não converse muito com uma estratégia digital no futuro, talvez gastar mais dinheiro integrando o dado, e garantindo que o dado do cliente está íntegro e que a gente vai poder usar esse dado no futuro para tomar a decisão. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a agenda não era muito... Eu tentava não ter uma agenda muito específica na decisão, mas né, nessa evangelização de o que é importante, qual é o resultado final que a gente quer, e aí que a organização fosse atrás
essa E mudança. você sentiu mudanças mesmo, digamos assim, nesses 3 anos, né? Que você ficou 3 anos mais ou menos, né? Antes de estar no MBA agora, não é isso Sim. que você disse, né? É perceptível, porque eu falo, é uma experiência interessante, né? Porque não é fácil mudar, né? A gente sabe que cultura é super difícil de mudar, ainda mais um lugar tão bem sucedido, né? Com uma cultura forte, né? A gente sempre comenta, né? O sucesso que leva até o ponto ali, muitas vezes é o que mais dificulta a mudança, né? Porque é uma instituição de muito sucesso, né? É, cara, vou responder isso, mas só quero dizer, assim, deixar claro que talvez o jeito que eu tô falando aqui parece que eu não era nunca fui o salvador da pátria, o cara que tá transformando. Eu era das centenas de pessoas que o Itaú estava empoderando para ajudar na transformação. É um E dos acho agentes de um dos transformação. agentes, um dos muitos agentes. E para mim essa liderança veio muito de cima mesmo. Então, eu vejo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Schuster, ou você, Vinícius, o Guerra, que é o CIO do Itaú. Cara, é um cara extremamente inspirado. Foi o cara que eu vi a palestra dele antes de ir para o Itaú. Foi quando eu decidi largar a Embraer e ir para o Itaú. Super inspirador, super focado no longo prazo, no cliente. E é esse cara com outras lideranças lá que estão fazendo essa diferença. E aí, cara, quando você olha para cima, você é um agente ali embaixo, na média liderança. Você olha para cima e vê um cara desse, você se sente empoderado. E aí você começa a ser mais ousado nas suas decisões, na sua estratégia, nas suas provocações, porque você sabe que está alinhado lá em cima. E, cara, eu vi mudança, sim, respondendo a sua pergunta. Cara, o Itaú mudou muito. E a última função que eu tive no Itaú, eu era meio que o head de dados do WIT. Não sei se vocês conhecem o WIT, que é o... E, E, assim, eu nunca imaginava, assim, eu entrei no Itaú em 2015, na época do IT, a gente construiu a plataforma de dados do IT toda cloud native, tudo na AWS, com dado na cloud pública, a tomada de decisão bem mais rápido, tomando mais risco, claro, com muita maturidade, mas tomando decisão muito mais rápido do que o banco estava acostumado a tomar decisão. E mudanças, cara, de vestuário, de formalidade. Quando eu entrei no Itaú, eu comprei 2 ternos, porque eu via todo mundo de terno. E felizmente os meus últimos 2 anos do Itaú, eu nunca entrei no Itaú com terno, mesmo nas reuniões mais executivas. Então, eu sinto que teve uma mudança muito grande, assim, não só, é claro, roupa e ambiente de trabalho mais coloridos, mas na forma de tomar decisão, nas ferramentas que a gente estava usando, na abordagem orientada a dados, eu vi essa transformação acontecendo, sim. para você deve ter sido bem difícil, né? Eu fico imaginando, eu vi você falando aí em relação à questão do mestrado no ITA, né? Foi isso que você falou assim, não, já que eu tive que abandonar aqui, agora vou fazer uma coisa lá em Harvard. Foi. Agora eu Cara, pois vou julgar aqui. Não, é curioso que eu fiquei com medo, porque para você, esses MBAs, você aplica, são super concorridos, né? E, tipo, qualquer deslize, você é eliminado. As escolas, tipo, tem muita gente aplicando, né? E eu tinha muito medo, porque eu tinha esse abandono no meu histórico. A Harvard exige que você mande todo o seu histórico escolar da sua vida para eles analisarem. E eu mandei para eles o meu histórico do ITA com um mestrado incompleto. Eu fiz todas as disciplinas, tinha nota boa, mas eu abandonei o mestrado. E eu fiquei pensando, cara, isso pode ser um sinal para eles não me aceitarem, né, no MBA. Mas, enfim, deu tudo certo. E como é que está sendo isso aí? Aí, então, você começou quando o mestrado? Esse ano agora? Comecei em agosto do ano passado. Você está nos Estados Unidos desde agosto do ano passado, então? Desde agosto do ano passado. E como é que está sendo essa experiência? Fala mais, você disse que é um programa que envolve também você estagiar numa empresa, não é isso? Conta um pouquinho. O MBA é muito comum que nos Estados Unidos é ofertado por muitas escolas, é um programa de 2 anos, geralmente não tem uma ênfase específica, alguns MBAs as pessoas escolhem uma ênfase, mas Harvard é um MBA muito generalista, e funciona assim, em Harvard você faz o primeiro ano de matérias mais básicas, de business, então você aprende contabilidade, macroeconomia, estratégia, marketing, todo o básico de finanças, todo o básico de business, e aí no summer a gente faz um estágio em alguma empresa, e depois faz o segundo ano. E aí, geralmente, as pessoas fazem esse estágio na empresa para receber uma oferta full-time, uma oferta para ir depois do MBA. E uma coisa que é particular aqui de Harvard, e que é uma das poucas escolas que usa, é o Case Method. Não sei se vocês já ouviram falar.
Mas Harvard, nenhuma aula minha aqui é lecture. Eu não tenho nenhuma aula com um professor explicando coisas. Nenhuma, não aprendo nada, nem finanças, nem as coisas mais técnicas desse jeito. Todas as aulas são case. A gente tem um case sobre uma empresa, sempre tem um protagonista no case, ou CEO da empresa, ou alguma liderança dentro da empresa, e o protagonista encara uma decisão que ele tem que tomar. Então o case descreve, tem tabelas, dados, escrevendo essa jornada do protagonista, e a gente vai para a aula para discutir. Se a gente fosse protagonista, que decisão a gente tomaria? Então a aula é os alunos falando o tempo todo, o professor é um mero intermediador de discussão na sala de aula. E é uma experiência assim que eu era bem cético a respeito dela no começo. Falei, cara, como é que eu vou aprender finanças com case method? Mas, cara, tá sendo uma experiência incrível, porque assim, o que Harvard pede é que assim, antes de eu ir para a aula, eles já dão o livro para a gente. Parado, né, cara? Você tem que ler. Então, assim, por exemplo, você vai discutir finanças, vai discutir uma técnica de finanças. Você tem que estudar antes em casa, aprender, depois você lê o case e depois você toma uma decisão. E na aula você vai discutir. Porque é um jeito melhor de aproveitar o tempo. Você aproveita o tempo. E você pensa que, tipo, a minha sala tem 100 pessoas dentro de uma sala, 94 pessoas, gente de todos os backgrounds, do mundo inteiro. Então é sempre muito rica a discussão. Então é muito mais proveitoso. Não acontece de quem é mais quietinho, mais tímido, assim, não acabar ficar mais passivo, não? Cara, a Harvard só tem cara high profile, Vinícius. Pois é, eu fiquei questionando se eu devia estar aqui mesmo. Mas o que é impressionante, sim. Eles têm um incentivo todo para você participar. Pra você ter uma noção, tem um scribe na sala, um cara que fica digitando tudo que você fala, e a avaliação é feita com curva forçada. Então, toda matéria, os 10% piores vão receber nota baixa, não importa quão bem eles vão. Me lembra algumas coisas, né? E metade da nota é participação em sala de aula. Tem uma prova no final, metade, 50% geralmente é a prova, 50% é você falando na sala de aula. Não, cara, eu não posso fazer Harvard, não. Eu tava perdido nessa. Cara, mas não, assim, eu vou falar para vocês que, tipo, quando eu cheguei, eu fiquei muito assustado. Tipo, eu não ia aplicar Harvard, eu achava que não tinha nada a ver comigo. Eu apliquei para várias outras escolas, mas tinha um consultor me ajudando com os applications de São Paulo, e ele falou, cara, você precisa muito aplicar para Harvard, você vai amar a escola, é um MBA muito bom e tal. Eu falei, não, Harvard todo mundo é muito coxinha, todo mundo muito formal, eu não tenho nada a ver com Harvard. E o problema de Harvard é que depois que eu passei, é difícil falar não, entendeu? E aí eu passei em várias outras escolas e eu acabei decidindo no Harvard, tive muita pressão também desse consultor, mas eu falei, cara, é um lugar que eu vou sair da minha zona de conforto totalmente, vai ser totalmente diferente para mim e eu vou aprender mais. Eu vim. E eu acabei vindo, tem uma semana que eles fazem para os alunos admitidos antes de começar o MBA Direito, para você ter um pouco da experiência. Cara, foi muito aterrorizante para mim essa aula que eu tive de experiência. Eu cheguei aqui na sala, eu vi as pessoas falando por, tipo, 3 minutos, dando argumento. Eu li o case, preparei para essa aula experimental, mas eu ficava vendo as pessoas participando na sala, eu falei, cara, sem chance. Tipo, o meu inglês é o pior dessa sala. Eu nem tô entendendo direito o que as pessoas estão falando. Tipo, o professor citou 3 empresas dos Estados Unidos que eu não conheço. Essa menina tem um sotaque britânico, eu não entendi uma palavra do que ela falou. Eu fiquei, tipo, desesperado, falando, eu tomei uma decisão muito errada na minha vida. Mas, cara, eu hoje, assim, é inacreditável, assim, o tanto que eu tô feliz nesse lugar, tanto que tem dia que eu tô aqui, eu nem acredito, eu olho pra minha sala de aula e falo, cara, nem acredito que eu tô nesse lugar. De tão legal que é, tanta reflexão legal que eu tenho. Uma coisa já podia testar na nossa conversa, você tá falando Harvard com perfeição, cara, né? Harvard. Isso aí a gente não consegue falar, né, Vinícius? Mas você não sabe se é Harvard ou se é o sotaque de Tumirim, né? Porque pode ser falar porta de Tumirim. Antes até de avançar um pouquinho para ver um pouquinho sobre a Amazon, uma curiosidade que eu tenho, eu até assino, né, HBR, leio muita coisa, mas assim, o agilismo, né, essas escolas todas mais beyond budget, o que seja, sabe? Toda essa corrente que enxerga o futuro de forma diferente, enxerga a eliminação de risco de forma diferente, etc., né? Porque, eu não sei nem se estou falando bobagem, mas talvez Harvard já tenha sido muito defensor de planejamento estratégico mais detalhados, ou tenha muitos cases, você falou que tem os protagonistas, às vezes, sei lá, faz parecer aquelas narrativas retrospectivas, né? Fica parecendo que o fulano chegou ali e resolveu tudo, né, cara? Como é que você tem percebido isso aí, hein? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu não vejo narrativa pronta, eu vejo muito framework, às vezes, para ajudar a gente a tomar a decisão, mas eu não vejo, tipo, todos os professores têm uma preocupação muito grande em deixar claro que
a solução, porque assim, a aula é assim, você toma a decisão do protagonista e no final eles revelam o que o protagonista fez e qual foi o resultado. E os professores deixam muito claro que, tipo, cara, ele pode ter tido um resultado bom e ter tomado a decisão do jeito errado, enfim. Mas a gente tem uma matéria específica que é obrigatória para todo mundo, que é tecnologia e operações, que tem uma parte muito grande dela que é digital. Então a gente vê case no detalhe de Uber, Facebook, Amazon, Netflix, e assim, do nível de a gente tem Excel com dados para analisar experimentações que a Uber fez, fazer teste AB, tomar decisão com base em dados. Então, eu diria que em termos de conceito, assim, é tudo pincelado. Assim, a gente vê design thinking, a gente vê ágil, tem uma carga muito grande de lean manufacturing também, mas não é pregado assim como a escola certa, não é pregado tipo ágil deveria ser o jeito de você pensar. Eles pregam assim, aqui está uma ferramenta para você que funciona nesses casos. E aí tem professores... vai aprendendo seus modelos mentais, né, para você aplicar, pra você achar melhor, né? Como se fosse isso, né? E tem professores que você vê que eles são muito mais favoráveis a essa abordagem, tem outros que são mais tradicionais, pega o pessoal mais de estratégia, e é o que você falou, eles estão muito pensando, tem um framework muito claro para resolver as coisas, e são mais tradicionais nessa tomada de decisão. Mas eu acho que é tudo muito aberto assim, para a gente refletir, tomar as próprias decisões. Muita gente tem uma crítica que, tipo, as pessoas saem muito perdidas da sala, porque elas não sabem qual era a resposta certa. Muita gente fala, cara, eu não sei qual era a resposta certa. Mas eu acho que essa é a ideia, assim, não tem resposta certa. Isso é muito mais genuíno, né, cara? Muito mais autêntico, né, do que... muito mais a jornada de trabalhar, igual você falou, uma paleta de modelos mentais ali, do que saber a resposta certa, né, normalmente. Esse tipo de abordagem. Cara, eu queria agora, então, ir para o lado da... que você tá... A Amazon... engraçado, eu estava até lendo um livro que eu estava lendo, chama Doing Agile Right, até um livro da Bain, sabe? E é curioso que no final lá do livro os caras ficam falando um pouquinho da Amazon. Para mostrar que não tem um modelo único, um modelo certo, os caras comentam o seguinte, que muita gente fala que a Amazon é cheia de questões que até seriam criticadas para um angelista mesmo, do tipo assim, tem um certo microgerenciamento, sabe? Tem uma pressão excessiva, etc. Mas que todo mundo que passou por lá fica concordando que eles têm uma obsessão absurda pelo cliente, né? De colocar o cliente ali no centro e que eles praticam, tipo, os mandamentos, né? Sei lá o nome que eles dão lá, de uma forma assim... Pratica mesmo, né? Não é aquele troço que muitas empresas têm essas coisas só escritas, né? Para poder impressionar alguém, ou até numa tentativa, mas não consegue, né? Fazer na prática. Quais são as suas percepções? Hein? E conta um pouquinho, você está em qual área lá? O que você viu lá? Só para dar um pouco de contexto, eu estou há 6 semanas só e eu sou um estagiário de MBA, então assim, não estou exposto a... Acho que não consegui ter uma conclusão muito clara, muito abrangente sobre a Amazon. Mas eu estou numa área que é no Lab 126, que é o lab de hardware da Amazon, criador do Kindle, do Echo, a parte da Amazon que faz Consumer Electronics. E eu estou trabalhando num projeto, num produto que não está lançado ainda. Então, eu estou vivenciando como que... minha função lá é Product Manager. Então, eu estou escrevendo, definindo experiências para o produto que não estão lançadas ainda. E, cara, tá sendo muito diferente do que eu imaginei, assim, impressionante. O pessoal da Amazon fala muito que eles têm uma cultura peculiar. E é muito verdade, assim, primeiro que eu não tô... Assim, se você perguntar para mim se eu tô vendo ágil lá, eu não consigo nem identificar as coisas porque eu tô trabalhando nesse produto, não tá lançado, mas eu vejo esses princípios de liderança que eles têm 14 leadership principles, que, tipo, eles vivenciam no dia a dia, assim, nas reuniões o tempo todo eles estão tomando decisão, citando isso, na hora que eu vou tomar um feedback da minha chefe, ela cita isso, o tempo todo vivendo isso. E você vê que os caras acreditam muito nesse negócio. E aí, eu acho uma coisa muito legal que eles fazem, cara, que para mim é o número 1 deles, e eu aprendi um pouco sobre isso naquele livro Inspired, do Marty Kagan, sobre Product Manager. Boa. E ele fala sobre a abordagem do Customer Letter ou do Press Release, que algumas empresas, elas antes de começar a desenvolver um produto, elas primeiro escrevem como é que vai ser o Press Release daquele produto. E essa é a abordagem que a Amazon usa, e tem outras empresas que usam o Customer Letter, como se um cliente escrevesse uma carta
para a empresa, falando quão maravilhado ele está com aquela solução. E o meu entregável do estágio é justamente uma press release do produto que eu estou desenvolvendo. Então, se eu tenho que escrever um doc, eu não estou, tipo, liderando uma engenharia. Eu tenho engenheiro me ajudando, eu tenho UX, cara de UX me ajudando, eu tenho cara de research me ajudando, mas o meu entregável é um documento simulando uma press release. E, cara, é incrível o tanto que é difícil fazer esse negócio, porque ali eu tenho que escrever o produto, escrever o produto de uma forma super clara, que evidencia o principal problema que eu estou resolvendo para o cliente, de uma maneira que o cliente vai entender. E essa press release geralmente tem o que eles chamam de customer anecdotes, que são frases que o cliente falaria. Então, você cria uma frase fake de um cliente impressionado com o seu produto. E isso é quase que o documento de requisitos que começa um produto. Mas assim, você está dentro do squad, você identifica isso? Ou está naqueles pizza team lá, famosos pizza team? Tem alguma coisa? Tem pizza team. Eu estou num time de... Eu não sei se isso é uma estrutura só do meu time, eu não sei dizer. Se eu estou num time de product managers, então é um time super enxuto, assim, não tem... Hierarquicamente é muito enxuto. Tipo, tem um cara que, sei lá, um cara super nível alto do ranking da Amazon na hierarquia, que ele tem reunião comigo toda semana. E ele, tipo, ele é muito mais sênior do que eu. Tipo, ele tá 3 níveis acima de mim, mas ele tá ali em reunião comigo. Porque os PMs, é um time super enxuto, que só tem Product Manager, e eles são responsáveis por vários pizza teams que estão desenvolvendo as aplicações, estão fazendo research, estão fazendo UX. Mas a minha estrutura é essa, tipo, só tem Product Managers, meus pares são Product Managers, a minha chefe é Product Manager, o chefe dela é Product Manager. E o que é curioso é que todo mundo faz a mesma coisa. Então, tipo, o que a chefe da minha chefe está fazendo é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. É diferente desse conceito que, tipo, sei lá, eu no Itaú era um gerente, eu era responsável por todo o escopo que o meu time tinha, e eu estava ali ajudando eles a tomar a decisão. Quem estava fazendo era eles, eu ficava ali ajudando a tomar a decisão. Na Amazon, que eu estou vendo, não é isso. Assim, a minha chefe da minha chefe está fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo, com outro escopo. Então, ela tem as preocupações dela, eu tenho as minhas, ela me ajuda a tomar a decisão com a minha, mas a minha decisão é meu produto, ela só me influencia, assim, quase que me dá autonomia para decidir. Então, acho muito curioso. Nesse livro aí que você falou, né, ele fala que para ser um PM, porque o livro é muito centrado nesse papel do PM, né? E ele fala assim que qualquer PM que se preze deveria trabalhar umas 12 horas por dia. Como é que você está fazendo seu MBA, então? Cara, isso é uma outra coisa. Eu não estou fazendo... A gente está de férias agora do MBA, né? Mas então por isso. Mas eu nunca fui um cara de trabalhar muito, não acreditei muito. Parece preguiçoso isso, mas eu não... É meio contra o meu valor, assim, eu ficar, tipo, muitas horas numa empresa. Eu começo a ter ansiedade, assim, se eu não estou vivendo, sei lá, é muito pessoal meu isso. E no Itaú mesmo eu trabalhava, por mais que meus pares do Itaú às vezes trabalhavam mais, mas eu trabalhava de 9 da manhã às 7 da noite. Dificilmente eu trabalhava além disso. No Itaú, acho que eu nunca trabalhei um final de semana sequer. E, tipo, por isso que a minha vida também foi uma lua de mel lá, foi super legal. Mas assim, na Amazon agora, eu tô trabalhando muito mais. Assim, trabalhei os últimos 2 finais de semana. E porque assim, é uma cultura, cara, assim, ó, tá sendo incrível, tô aprendendo muito, mas é doloroso, assim. Tipo, no Itaú, por exemplo, eu queria tomar uma decisão, eu ia lá, escrevo um PowerPoint, faço 3 bullet points, vou numa reunião no comitê e apresento para as pessoas, falo, cara, veja esse lado, discuto no comitê, a gente aprova o projeto. Na Amazon, você tem que escrever um documento. Eu tive meu review de meio do semestre, agora eu escrevi um documento de 18 páginas, com referência, parecia minha dissertação do mestrado que eu não fiz lá no ITA, eu tive que fazer aqui, paguei o preço. Tive, cara, 18 páginas de documento, com dados e fatos, com research, com referência, para provar meu ponto. E aí as reuniões aqui, que eu acho muito curioso, funcionam assim. Começa a reunião, eu falo, gente, está aqui o documento, usem os primeiros 25 minutos da reunião para ler o documento, depois a gente discute. E todo mundo leu o documento, eles demoraram 30 minutos para ler o documento, e aí começa a dar feedback em cima do documento. Eu praticamente não apresentei nada, não falei nada, tudo eu tive que escrever. E acho que é muito legal, porque a hierarquia some totalmente, não tem a pessoa falando bem, o PowerPoint bonito, o cargo da pessoa ali, é só um documento igual todo mundo, sei lá, o documento que eu escrevo provavelmente é igual ao documento que a chefe da minha chefe escreve, e ninguém tá vendo, não tem nem autor do documento. Segundo que
eu vi uns vídeos do Jeff Bezos advogando por isso, que ele fala que, cara, não tem como você escrever um documento bem feito se você não tiver o seu pensamento bem articulado e muito clareza no que você está querendo mostrar. E isso é verdade. Mas, assim, a contrapartida é que é muito doloroso. Assim, eu, para escrever esse documento, tipo, foi muito difícil. Assim. Minha chefe do nível, você falou sobre microgestão, eu me senti muito micromanage, assim, muitas vezes, do tipo, muda essa palavra, reescreve isso aqui não tá claro, ou, tipo assim, tira essa coluna da tabela. Coisa que eu fico, cara, eu nunca faria isso com um analista meu lá no Itaú, tipo, eu ia querer dar liberdade para ele, se os principais pontos estivessem ali. Mas, cara, minha gerente, eu vejo que é uma cultura muito assim, cara, deixa isso aqui perfeitamente claro, perfeitamente bem escrito, para não ter discussão. Foi doloroso, mas, por exemplo, a reunião foi um negócio que todo mundo concordou, todo mundo pegou um conhecimento do meu projeto muito em 20 minutos, e todo mundo teve uma discussão de alto nível nos outros 30 minutos na última metade da reunião. Então, cara, o negócio assim, talvez se eu tiver uma empresa um dia, eu vou implantar essa prática. Mas eu trabalhar com isso, eu não sei se seria muito bom, não. É difícil, é doloroso, cara. É engraçado. E sobre essa história desses memorandos, né, que eles chamam, sei lá, que você tem que ser mais denso, né? Você tem que pensar pra caramba, né? Acaba que isso é assim, como tudo na vida, tem um problema realmente que às vezes você tem um cara que não sabe escrever com clareza e não consegue, né? Ele é meio que selecionado natural ali, né? Total. Né? Porque é cheio de cara que eu conheço muita gente, tem gente que não consegue ser claro, não, né? E nesse caso aí, esse cara está eliminado, né? Mas cara, é como se fosse um valor da empresa, né? O cara tem que ter clareza de mostrar a ideia dele, né? Não tem, tem outra, perfeito. né? Ô, Marcos, só uma coisa que me ocorreu aqui. Você, né, você já trabalhou bastante com dados, né? Você falou aí que você atua, né, atuava lá no Itaú com o People Analytics, e aí você tem esse papel aí de PM, que precisa de ter um embasamento bom de dados, e às vezes até no time com papéis desse tipo. Mas como é que num produto que é mais, né, você citou o Lab que você está aí, que é mais de eletrônicos e tal, como é que você é data-driven num cenário desse, onde você vai fazer a entrega mais no final, né? Tipo assim, como é que o dado te guia aí nesse cenário, né? Cara, essa pergunta é muito boa, assim, eu vivo isso no meu dia a dia, assim. Eu achava que eu ia conseguir tirar vantagem dessa característica de, cara, eu tô acostumado com dados, então eu esperava que eu fosse um product manager que ia ter dado a lei de produção, para eu fazer teste, testar hipótese, e não, de fato, o produto não está lançado, a gente não tem dado nenhum, é um produto confidencial, então, tipo, a gente não consegue nem testar muito, fazer muita pesquisa com muita gente, e está sendo um ambiente muito ambíguo, assim, o tempo todo. E aí, eu te falo que, assim, não tem muita cultura data-driven desse jeito. Assim, o que eu tenho feito, assim, eu tenho pegado pesquisas existentes que a Amazon já fez para outros produtos e usado como proxy. Eu falo assim, cara, assumindo esses dados aqui como uma representação do que a gente quer fazer, me parece que seria bom por esse caminho. E aí, cara, tem um dos 14 leadership principles que eu gosto muito que a Amazon tem, que chama Good Leaders Are Right a Lot. Tipo, os líderes, geralmente eles estão muito certos. Que é o jeito que eu acho do Bezos tem de falar, cara, quem é bom líder, eles geralmente têm um judgment, tem um julgamento bom, tem uma intuição boa. E eu acho que é nessas horas que é o que você espera, nessas horas de ambiguidade, que você tem esse produto, que você não tem dados, você não sabe direito, esse produto nunca foi lançado, é novo no mercado. Como que você toma a decisão aqui? E aí é meio que acreditar na intuição. O problema é que se a intuição do Jeff Bezos é fácil de acreditar, se a intuição do estagiário é muito difícil. Então, esse tem sido o meu desafio, assim, de tentar... Mas não é qualquer estagiário, né? É um estagiário que dá para confiar muito. Então, Vini, essa conversa é ótima, mas nós estamos passando o tempo. Eu só queria terminar lembrando de um caso também que... E você não vai cumprir o seu sonho verdadeiro aí, não, cara? Trabalhar na SpaceX, não? Cara, é verdade. Eu tenho inclusive... Agora você tem como. Mas lembra que o sonho não era só ele, era o, né? Esse ou... Você vai querer contar aqui no podcast, né? Por isso que nós estamos deixando assim, né? Eu não sei que é isso, cara. Eu tenho o maior orgulho desses sonhos aí. Acho que foi bem legal. Mas, pois eu tenho colegas aqui que trabalham na SpaceX do Elon Musk lá, tem projetos super legais. Pode ser, né? Eu acho que... Mas meu sonho não era trabalhar na SpaceX, era ser astronauta. Acho que é mais difícil ainda.
Mas eu acho que eu já aceitei essa ideia aí de que não vou ser astronauta, não, mas tá tudo bem. Sabe por que aqui não está entendendo nada, né, cara? Esse momento é engraçado, isso é tão marcante na empresa, porque a empresa tinha pouca gente, né? E a gente fez uma festa, foi na casa do Luiz Guilherme, né, cara? E aí fazia espontaneamente, lembra? De repente começou a ter umas rodinhas lá, todo mundo contava uma história, né? Aí o Marcos veio com essa história, né, cara? De quando era pequeno, sonhava em ser astronauta, né? Isso aí virou uma história que a gente sempre conta na empresa. Eu tô achando que você tá chegando sem perceber, seu inconsciente está te levando para perto da SpaceX e lá você ainda pode ser astronauta ainda. Cara, pode ser, boa. Tomara. Cara, mas é isso, ô Marcos. Cara, a conversa foi legal demais, foi muito bom te rever. Acho que as histórias aí são interessantíssimas e mostra uma trajetória muito rica, né, cara? E as percepções que você pode ter em diferentes tipos de empresa, né? De diferentes culturas, em diferentes fases da sua vida aí, sabe? Muito, muito legal. Mais para frente, aí a gente pode gravar outro, sabe? Quando você tiver avançado mais aí, para você contar se esse produto seu... Já pensou se você estiver fazendo um novo Kindle agora aí, né, cara? Alguma coisa assim? Vai ser legal quando lançar, eu vou ser feliz em falar também sobre ele. Mas, cara, foi ótimo, muito obrigado. Fiquei super feliz com o convite, muito bom falar com vocês. Eu espero que a gente faça muitos projetos juntos ainda no futuro. Eu admiro muito, já falei isso para vocês. Acho que vocês vão continuar crescendo muito ainda e vão ter muitos desafios grandes aí no cenário do Brasil. Vou ser feliz em fazer parceria com vocês. Obrigado. Você tá lá na Amazon, fala para a Amazon desenvolver, contratar um squad. Boa. Eu queria também reforçar o agradecimento, corroborar com o que você falou aí, foi excelente aí, lembranças boas, né? Outro dia a gente gravou aqui com o Thiaguinho, com o Duarte, agora gravando com você aí, é muito bacana aí reencontrar quem fez parte da nossa história aí, tá super bem, bom demais. Tá vendo? É essa hora que o Vinícius chora, cara, que eu previ. Bom, bicho, abração pra você, cara. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.